Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 1 da Epístola aos Colossenses é uma das páginas mais profundas e cristocêntricas de todo o Novo Testamento. Escrita pelo apóstolo Paulo enquanto estava na prisão, esta carta tinha um objetivo urgente: proteger a jovem igreja de Colossos de heresias que tentavam misturar o evangelho com filosofias humanas e misticismo legalista. Logo em sua abertura, Paulo estabelece a base de toda a fé cristã ao apresentar o chamado Hino de Cristo, um trecho teológico monumental que declara a supremacia absoluta de Jesus sobre toda a criação e sobre a igreja, revelando que nele habita a plenitude de Deus e que somente por meio dele temos a redenção e a paz. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Colossenses 1 do livro de Colossenses da Bíblia. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. 2 aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. 5. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. 6. Que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. 8. Que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ora pelos Colossenses. 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. A supremacia de Cristo, o resgate das trevas e o mistério da glória. Entramos agora na carta aos Colossenses. Escrita por Paulo também a partir da prisão, esta epístola carrega um tom urgente e profundamente teológico. A igreja em Colossos, uma cidade da Ásia Menor, enfrentava uma ameaça sutil, uma heresia que misturava legalismo judaico, misticismo pagão e filosofias humanas, sugerindo que Cristo não era suficiente e que os crentes precisavam de conhecimentos secretos ou intermediários angelicais. Para implodir esse erro, Paulo não perde tempo debatendo as nuances da heresia. Em vez disso, ele eleva a pessoa de Jesus ao topo do universo.
O primeiro capítulo de Colossenses contém um dos hinos cristológicos mais imponentes da Bíblia, estabelecendo a soberania de Cristo sobre a criação, sobre a Igreja e sobre a salvação, redefinindo o propósito do ministério cristão. O tema central deste primeiro capítulo é a total suficiência e supremacia absoluta de Cristo, o Criador do universo e o reconciliador da humanidade, que nos resgatou do império das trevas e agora habita em nós como a esperança da glória, capacitando-nos a crescer em sabedoria e a frutificar em toda boa obra. Primeiro, a tríade da fé, a oração por sabedoria e a transferência de reino, versículos 1 a 14. O que o autor está ensinando? Paulo inicia sua saudação unindo-se a Timóteo e direcionando-se aos santos e fiéis irmãos em Colossos com os votos de graça e paz, versículos 1-2. Nos versículos 3 a 5, ele expressa sua gratidão pelas notícias que recebeu através de Epáfras, versículo 7, o fundador daquela comunidade. Paulo destaca uma tríade espiritual marcante neles: a fé em Cristo, o amor por todos os santos e a esperança reservada nos céus. Ele aponta que o evangelho que eles ouviram não é uma ideologia local, mas uma mensagem viva que está crescendo e frutificando por todo o mundo, versículo 6. Nos versículos 9 a 11, o apóstolo revela sua oração contínua por aquela igreja. O seu pedido é específico: que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, versículo 9. O objetivo desse conhecimento não é o orgulho intelectual, mas a prática diária. Viver de maneira digna do Senhor. Agradá-lo em tudo. Frutificar em toda boa obra. Crescer no conhecimento de Deus, versículo 10. Ser fortalecido com o poder divino para suportar as lutas com perseverança, paciência e alegria, versículo 11. Nos versículos 12 a 14, Paulo nos convida a dar graças ao Pai por uma mudança jurídica e espiritual radical. Deus nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz, versículo 12, por meio de uma operação de resgate, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, versículo 13. É nessa nova jurisdição, em Jesus, que o crente desfruta da redenção real e do perdão absoluto de todos os seus pecados, versículo 14. A lição espiritual principal. A vida cristã autêntica começa com a compreensão do Evangelho da Graça e se desenvolve por meio de uma mente cheia de sabedoria espiritual, que se traduz em um caminhar frutífero, consciente de que fomos arrancados do império do medo e inseridos no reino de Cristo. Aplicações práticas. Orar por alinhamento de mente. Pare de gastar suas orações pedindo apenas coisas materiais ou resoluções rápidas de problemas. Ore o versículo 9 por você e por sua família. Peça a Deus sabedoria do alto e entendimento espiritual para compreender as decisões que Ele quer que você tome no trabalho, na faculdade ou nos relacionamentos. Viver como cidadão do reino da luz. Se você foi resgatado do domínio das trevas. Versículo 13. O medo do inferno, da condenação, de maldições ou do julgamento alheio não pode mais paralisar a sua vida. Você mudou de pátria espiritual. Viva com a cabeça erguida, sabendo que as leis que regem a sua vida hoje são o perdão, a graça e o amor de Jesus. Voltamos a ler. A glória de Cristo. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 20. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
O trabalho de Paulo pela Igreja. 24 Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. 25 Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade, por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. 26 O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. 27 A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. 28 Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29 Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, o hino da supremacia cósmica e da reconciliação, versículos 15 a 23. O que o autor está ensinando? Os versículos 15 a 20 formam uma das declarações teológicas mais poderosas de toda a Escritura, estabelecendo o padrão absoluto de quem Jesus é. Paulo divide essa supremacia em duas esferas. 1. Supremacia sobre a criação, versículos 15 e 17. Cristo é a imagem visível do Deus invisível e o primogênito, termo que denota soberania e herança, não criação cronológica, sobre toda a criação, versículo 15. O motivo: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, versículo 16. Forças espirituais, autoridades ou poderes políticos terrenos foram desenhados por ele e para ele. Ele existia antes de tudo o que há, e é nele que todo o tecido do universo se sustenta e subsiste. Versículo 17. 2. Supremacia sobre a nova criação e a Igreja. Versículos 18 e 20. Jesus é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Ele é o princípio e o pioneiro a vencer a morte de forma definitiva, primogênito dentre os mortos, garantindo que em tudo ele tenha supremacia. Versículo 18. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude divina habitasse em Cristo, versículo 19, e que, por meio dele, ocorresse a reconciliação universal, estabelecendo a paz cósmica por meio do seu sangue derramado na cruz, versículo 20. Nos versículos 21 e 22, Paulo aplica essa macroteologia à história pessoal dos colossenses. No passado, eles estavam alienados, separados de Deus e eram considerados inimigos em suas mentes por causa de suas atitudes erradas. Mas agora, através do sacrifício do corpo físico de Cristo na cruz, Deus os reconciliou para um propósito glorioso: apresentá-los diante dele como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Versículo 22. A única condição descrita no versículo 23 é a perseverança, continuar alicerçado, firme na fé e inabalável na esperança do Evangelho. A lição espiritual principal: Jesus Cristo não é apenas um mestre moral ou um profeta. Ele é o sustentador do universo e o cabeça absoluto da Igreja, cuja morte na cruz foi poderosa o suficiente para pacificar o cosmos e transformar pecadores rebeldes em santos totalmente inocentados diante de Deus. Aplicações práticas: descansar na soberania de Jesus. Se o mundo parece caótico, a política instável ou a sua vida pessoal fora dos eixos, olhe para o versículo 17. Nele tudo subsiste. Jesus está sustentando as galáxias e a sua história nas mãos dele. Nada foge ao controle do Criador. Coloque o seu coração em paz. O seu Salvador é o dono do universo. Apropriar-se da inocência em Cristo. O diabo, a sua mente ou o seu passado tentam te acusar diariamente. Leia em voz alta o versículo 22. Por causa do sacrifício de Jesus, para o Pai você é considerado santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Não aceite condenações sobre pecados que o sangue de Cristo já apagou. Terceiro, o sofrimento pastoral e o mistério de Cristo em nós, versículos 24 a 29. O que o autor está ensinando? No versículo 24, Paulo faz uma afirmação surpreendente sobre a sua condição de prisioneiro. Ele se alegra em seus sofrimentos pela Igreja e afirma que completa em sua carne o que resta das aflições de Cristo. Isso não significa que o sacrifício expiatório de Jesus na cruz foi incompleto, mas que as aflições necessárias para que o Evangelho se propague pelo mundo continuam sendo pagas na carne dos seus ministros. A Igreja cresce por meio do sacrifício de quem a serve.
Paulo afirma no versículo 25 que recebeu de Deus a responsabilidade de apresentar a palavra de forma plena. Essa mensagem é definida nos versículos 26 e 27 como mistério que esteve oculto durante séculos, mas que agora foi revelado aos santos. E qual é o segredo desse mistério que os filósofos antigos não conseguiram desvendar? Cristo em vocês, a esperança da glória. Versículo 27. Deus não habita mais em templos de pedra, ele habita dentro dos seus discípulos. O capítulo se encerra nos versículos 28 e 29 com o método e o objetivo do ministério de Paulo. Ele proclama a Cristo, advertindo e ensinando cada pessoa com toda a sabedoria. O alvo final é claro, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, versículo 28. Para alcançar essa maturidade na igreja, o apóstolo não conta com seu próprio intelecto ou energia humana, mas trabalha duro e luta de acordo com a força divina que atua poderosamente em seu interior, versículo 29. A lição espiritual principal. O mistério mais profundo da história humana é a habitação interna de Cristo na vida do crente, o que impulsiona o ministério da igreja a sofrer, ensinar e trabalhar com a força de Deus para levar cada pessoa à maturidade espiritual. Aplicações práticas. Reconhecer a presença de Cristo em você. Medite profundamente no versículo 27. Você não precisa buscar experiências místicas extraordinárias ou intermediários humanos para chegar até Deus. Se você crê em Jesus, o Rei da Glória habita no seu interior. Essa presença é a sua garantia de que o seu futuro eterno está seguro e de que você tem recursos espirituais internos para vencer as tentações de hoje. Trabalhar dependendo da força certa. Se você lidera um pequeno grupo, serve na sua igreja, cuida de filhos ou ensina alguém, não tente fazer isso esgotando suas próprias forças materiais ou psicológicas. O versículo 29 mostra o segredo de Paulo: esforçar-se, mas lutando conforme a energia que o Espírito Santo opera em nós. Entregue o controle a Deus e sirva na dependência dele. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o Evangelho verdadeiro é universal, frutifica em todo o mundo e gera na Igreja o alicerce firme da fé, do amor e da esperança celestial. Segundo, a maturidade espiritual requer conhecimento pleno da vontade de Deus, sabedoria e entendimento prático para gerar uma conduta digna e paciente. Terceiro, o Pai realizou uma transferência jurídica em nossa vida, resgatando-nos do império das trevas e nos inserindo no reino de Jesus, onde há perdão de pecados. Quarto, Jesus Cristo é supremo sobre toda a criação, sendo o autor de todas as realidades visíveis e invisíveis e o sustentador de todo o universo. Quinto, Jesus detém a supremacia sobre a Igreja por ser a cabeça do corpo e o primeiro a ressurgir dos mortos com uma natureza glorificada. Sexto, a morte física de Cristo promoveu a reconciliação da humanidade rebelde, tornando os crentes santos e totalmente livres de acusações diante de Deus. Sétimo, o grande mistério antes oculto na história e agora revelado é que Cristo habita no interior dos seus santos como a garantia da glória eterna. Oitavo, o objetivo do ensino e da proclamação bíblica é a perfeição e a maturidade de cada indivíduo, realizada mediante o poder atuante do Espírito. Reflexão espiritual final. Colossenses 1 nos convida a expandir a nossa visão sobre Jesus. Muitas vezes, corremos o risco de reduzir Cristo a um mero resolvedor de problemas pessoais ou a uma figura histórica distante. Paulo rasga esse véu e nos mostra o Messias cósmico, aquele cujo sopro criou as estrelas, cujo sangue comprou a nossa paz e cuja presença agora preenche o nosso interior. Se ele é suficiente para governar os reinos visíveis e invisíveis, ele é perfeitamente suficiente para governar as crises da sua história nesta semana. Caminhe com a convicção de quem foi transportado para o reino da luz. Invista tempo buscando sabedoria espiritual e não se afaste por nada da esperança do Evangelho. Lembre-se de que você está livre de acusações e de que o próprio Cristo habita em você. Deixe que essa força poderosa guie as suas palavras, as suas decisões e o seu trabalho diário. Vou te explicar Colossenses 1 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a supremacia absoluta e a suficiência de Cristo em todas as coisas, na criação, na Igreja e na nossa salvação. Primeira parte: saudação e identidade. Versículos 1-2. Versos 1-2 aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Significado:
Paulo estabelece a identidade dos crentes em Colossos. Eles são santos, separados para Deus e fiéis. A sua verdadeira localização espiritual é em Cristo, embora geograficamente estivessem na cidade de Colossos. Segunda parte. Ação de graças pela fé e pelo fruto, versículos 3-8. Versos 4-5. A fé, o amor, por causa da esperança. Significado. Paulo destaca a tríade cristã: fé em Jesus, amor pelos irmãos e a esperança do céu. A esperança futura nos céus é o motor que gera fé e amor prático no presente. Verso 6. Este evangelho vai frutificando e crescendo. Significado. O evangelho não é estático, ele tem poder vivo para transformar vidas e se espalhar pelo mundo inteiro. Ligação com o Antigo Testamento. O mandamento de frutificar e crescer ecoa diretamente a ordem original de Deus na criação em Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai-vos. Paulo mostra que, através do Evangelho, Deus está operando uma nova criação, onde o fruto espiritual agora se espalha e enche a terra. Terceira parte. A oração por conhecimento e vida digna, versículos 9-14. Verso 9. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Significado. O antídoto contra os falsos ensinamentos é o conhecimento profundo e espiritual da verdade, não as filosofias humanas. Verso 10. Viver de maneira digna do Senhor, frutificando. Significado. O conhecimento de Deus não deve ser apenas intelectual, ele precisa gerar uma mudança prática de comportamento, boas obras e paciência. Versos 13-14. Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino. Significado. Houve uma mudança jurídica e espiritual radical. Fomos tirados do poder do pecado e colocados sob o governo de Jesus, onde temos redenção e perdão. Ligação com o Antigo Testamento. Essa linguagem de resgatar e transportar para um reino é uma alusão direta ao Êxodo 6:6-7. Assim como Deus resgatou o povo de Israel da escravidão do Egito, império físico de trevas, e o levou para a terra prometida, Cristo realizou o verdadeiro êxodo espiritual, nos libertando do império do pecado para o seu reino de luz. Quarta parte. A supremacia e a glória de Cristo, versículos 15-20. Verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Significado. Jesus não é uma criatura, ele é o Deus invisível que se tornou visível. Primogênito aqui não significa o primeiro a ser criado, mas o título de maior honra, soberania e herança sobre toda a existência. Ligação com o Antigo Testamento. Reflete o conceito de sabedoria divina personificada em Provérbios 8:22-30, que estava com Deus na criação de tudo. Além disso, a palavra imagem conecta-se a Gênesis 1:27, revelando que enquanto o homem foi feito à imagem de Deus, Jesus é a própria imagem exata e perfeita do Pai. Versos 16-17. Nele foram criadas todas as coisas, e nele tudo subsiste. Significado. Jesus é o arquiteto, o criador e o sustentador do universo. Se ele parar de sustentar o mundo por um segundo, tudo desmorona. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. Significado. Assim como comanda o universo, Jesus comanda a Igreja. Ele é a autoridade máxima, o líder supremo e a fonte de vida do corpo de crentes. Verso 20. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Significado. O sacrifício de Jesus não foi apenas para salvar indivíduos, mas para reconciliar e trazer ordem ao universo que havia sido corrompido pelo pecado. Quinta parte. Reconciliação e firmeza. Versículos 21-23. Verso 21. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos. Significado. O estado natural do ser humano sem Cristo é de isolamento e hostilidade contra Deus, refletido em pensamentos e atitudes más. Verso 22. Para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis. Significado. Através da morte física de Jesus, fomos totalmente perdoados. Diante do tribunal de Deus, o crente é visto como livre de qualquer acusação jurídica. Verso 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Significado. A verdadeira conversão é provada pela perseverança. Quem realmente entendeu o Evangelho permanece firme e não se move de sua base. Sexta parte. O ministério e o mistério oculto. Versículos 24-29.
Verso 24: Me alegro em meus sofrimentos por vocês. Significado: Paulo sofria na prisão por pregar o Evangelho, mas via o sofrimento como parte do serviço de amor para fortalecer a igreja. Versos 26 e 27: O mistério que esteve oculto, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Significado: O grande segredo que Deus guardou por eras e agora revelou é que os gentios, não judeus, também fazem parte do plano de salvação, tendo o próprio Cristo habitando neles. Ligação com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a glória de Deus habitava exclusivamente no tabernáculo ou no Templo de Jerusalém. Êxodo 40, 34, 35. Paulo revela o cumprimento supremo das promessas de Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Agora, a glória de Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas dentro de cada crente, incluindo os gentios. Verso 28: Apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Significado: O objetivo do ensino e da pregação na igreja não é entretenimento, mas a maturidade espiritual completa de cada indivíduo. Resumo geral. Sobre Cristo. Ele é Deus visível, o Criador e sustentador de todo o universo. 2. Ele é o líder supremo, a cabeça, da igreja e o único Salvador. Sobre a igreja. É o corpo de Cristo e deve viver sob a sua total autoridade. 2. Deve frutificar no mundo através do amor, das boas obras e do conhecimento da verdade. Sobre a salvação. É um resgate completo do império das trevas para o reino de Deus. 2. Nos torna perfeitamente santos, justificados e livres de qualquer acusação diante do Pai. Sobre o mistério revelado. A salvação foi estendida a todas as nações da terra. 2. O próprio Cristo habita dentro de nós, garantindo a nossa esperança de glória futura. Mensagem central: Cristo é supremamente superior a tudo e a todos. Ele é perfeitamente suficiente para a criação, para a igreja e para a nossa salvação diária. Aplicação prática hoje. Primeira, coloque Jesus no centro geométrico da sua vida. Se ele é a cabeça da igreja e o sustentador do universo, nenhuma área da nossa vida, família, trabalho, planos, pode ficar fora do controle dele. Segunda, busque conhecimento bíblico profundo. Não se alimente apenas de mensagens rasas ou filosofias de autoajuda. A maturidade espiritual depende de conhecer a fundo a vontade de Deus. Terceira, viva de modo digno da sua nova identidade. Lembre-se de que você foi retirado das trevas. Suas atitudes diárias, palavras e pensamentos devem refletir a luz do reino onde você agora habita. Quarta, descanse na suficiência da cruz. Você foi apresentado a Deus como santo e sem culpa por causa de Jesus. Livre-se do peso do remorso ou da tentativa de comprar o favor de Deus com obras. Quinta, persevere firmemente na fé. Não mude de base diante das dificuldades ou de novas teorias culturais. A marca do verdadeiro cristão é manter-se alicerçado na verdade simples do Evangelho. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!